Oi, gente, eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Virou Festa. É isso aí, minha gente. Hoje é dia de café com fofoca aqui no canal. E a fofoca de hoje são as polêmicas do documentário da Luísa Sonza na Netflix. A gente tem muita coisa pra comentar, né, Xandeco? Então, bora descascar esse abacaxi. Partiu! Bom, na última quarta-feira, a Netflix lançou o Se Eu Fosse Luísa Sonza, que é uma série documental que apresenta a vida da Luísa Sonza desde a infância dela até os tempos atuais, assim como parte dos bastidores da criação e lançamento do último álbum dela, O Escândalo Íntimo. A série é super curtinha, são só 3 episódios de uns 30 e poucos minutinhos cada, que dá mais ou menos o tempo de um filme, né? Mas que apesar de curta, no final das contas ainda consegue mostrar muita coisa dos bastidores ali de uma Luísa Sonza que a gente vê de longe, assim, né? Mostra muito mais coisa do que a gente imaginaria que poderia ter pra ser mostrado, gente. Inclusive, existe uma expectativa totalmente diferente da realidade em cima desse documentário. Porque quando a gente vê, por exemplo, a divulgação dele, a capa dele, o banner dele ali no Netflix, a gente logo imagina que seria um documentário pra promover a Luísa Sonza como artista, colocá-la num pedestal e fazer a imagem dela ser valorizada. Mas na realidade, o documentário acaba mostrando uma Luísa Sonza super vulnerável, uma pessoa extremamente sensível, com vários problemas mentais. E, inclusive, eu paro até pra pensar no nome do documentário, porque ele se chama, né, Se Eu Fosse Luísa Sonza. E tem muito a ver com o que a gente vê ali, porque eles deixam bem claro que a Luísa Sonza que tá em cima do palco não tem nada a ver com a menina que interpreta a tal Luísa Sonza do palco. A Luísa Sonza, pessoa física, né, que tá por trás da artista, é uma outra pessoa que precisa de ajuda e é muito forte de ver, inclusive gatilhos, muitos gatilhos. Assim, né? Mas eles conseguiram, né, transitar assim, mesmo que de leve, por muitos assuntos que a gente conhece e se refere a Luísa Sonza, né? Não foi só ali uma coisa pra ficar bonita, né? Sim. Entre os assuntos abordados, logo de cara no primeiro episódio, eles falam sobre o casamento da Luísa Sonza com o Whindersson Nunes, que de certa maneira foi ali a primeira grande polêmica da vida, da carreira da Luísa Sonza, né? Esse relacionamento entre eles foi polêmico desde o início, com muita gente falando que ela era interesseira, de que o Whindersson Nunes já só tava com alguém como ela porque ele era rico, entre outras coisas mais, né? Nunca foi uma coisa bem aceita pelo público, né? Parece que o Whindersson era um patrimônio do Brasil e que quando a Luísa Sonza se uniu a ele nesse namoro, nesse relacionamento que acabou até virando um casamento, ela era uma intrusa e o Brasil era a família do Whindersson que queria colocá-la pra fora, né, gente? Inclusive foi falado muita coisa na época, né? Como, por exemplo, até desvalorizando a aparência do Whindersson, falando que a Luísa era muito bonita pro Whindersson e que se ela, né, bonita daquele jeito, estava se relacionando com o Whindersson, quer dizer que ela estava realmente interessada em alguma coisa, talvez no dinheiro dele ou na visibilidade que ele poderia oferecer pra ela, porque ele era muito famoso e ela era uma cantora ainda não conhecida pelo grande público, que só tinha ali um canal no YouTube não muito grande também. Então, quer dizer, começaram a conspirar várias coisas e só não consideravam que eles realmente poderiam estar, né, apaixonados, um gostando do outro, né? Foi um relacionamento que aconteceu muito aberto na mídia, assim, né? E no documentário, o Whindersson também tava lá, ele foi entrevistado e falou bastante sobre o assunto, sem ficar cheios de dedos, ele falou, né? Tanto ele quanto a Luísa Sonza também deixaram muito claro que o relacionamento foi real, foi de verdade de ambas as partes, sempre teve muito amor. Luísa Sonza chega até a falar no momento que se o povo não tivesse infernizado tanto, talvez eles estivessem juntos até hoje e realmente não é de se duvidar, né? É verdade. E sobre o divórcio, a separação deles, né? O próprio Whindersson fala direto ao ponto pra câmera que foram as drogas que acabaram com o casamento, que foi ele quem pediu pra se separar da Luísa, né? Ele disse que foi uma época muito difícil pra ele, que ele tava enfrentando depressão. A gente viu isso acontecendo na mídia, né? E ele falou que ele acabou se rendendo às drogas e que isso acabou com o relacionamento dele com a Luísa. Ele disse até que eles não estavam mais vivendo como um casal, não estavam bem juntos, não conversavam mais. Ele até chega a comparar dizendo que eles estavam vivendo como primos, né? Exatamente. É legal também que uma coisa que a gente identifica com o documentário, que nessa fase da vida do Whindersson, né, que quando ele falou abertamente pra todo mundo que ele tava com depressão, né, todo mundo tava afim de ouvir o Whindersson. Eu lembro da gente até ver uma entrevista com ele falando sobre a depressão dele no Fantástico, né? Mas no documentário a gente vê que nessa mesma época a Luísa também não tava legal, né? Ou seja, os dois não estavam bem, né?
né, por influências externas, por aquele relacionamento ser uma coisa totalmente pública e eles estarem ali recebendo ataques diariamente, porque quando atacava a Luísa, de certa forma atacava o Whindersson também, mas atacavam o Whindersson também e de certa forma chegava na Luísa, e eles começaram a ficar tão abalados, né, tão afetados com isso tudo, que eles foram ficando muito mal mentalmente, a saúde mental dos dois foi indo, né, pro lixo, mas só se falava que o Whindersson tava com depressão. Ninguém era capaz de olhar pra Luísa e falar, nossa, ela também não tá bem, né? Era uma coisa mútua ali, mas parecia que só ele era o prejudicado, só ele era o lesado. Chegaram né? até a conectar que ele tava assim por causa da Luísa, né? Exatamente. A mídia realmente ficou muito em cima disso, né? A Luísa errada e o Whindersson, o coitado, na mão dela, né? Exatamente. Bom, e aí pelo menos isso foi um ponto esclarecido, né, finalmente, sobre o relacionamento deles no documentário. Ainda falando sobre relacionamentos, o documentário também passa pelo namoro da Luísa com o Vitão, que também foi um trelelê que foi apontado em vários momentos como uma traição da Luísa ainda quando ela tava com o Whindersson. Depois eles vieram com a música Flores, que parecia ser namoro, mas era só a música, daí um pouquinho depois virou namoro, enfim, vocês acompanharam essa história toda pela mídia, aqui no Virou Festa a gente cobriu isso tudo também, né? Sim. E aí, voltando a falar do documentário, no último episódio, Chico Moedas surge acompanhando a Luísa Sonza em alguns momentos do dia a dia, quando a produção já estava acompanhando ela lá, né? As gravações da série terminaram antes da traição do Chico e do término entre eles, né? Mas no documentário eles acabam esclarecendo o desfecho com frases pra ficar ali amarrado que esse namoro não existe mais, né? Exatamente, pra contar a história até o fim, né? Mesmo sem imagens, eles colocaram ali os textos pra registrar, documentar esse relacionamento do Chico com a Luísa também. Inclusive, com o documentário, a gente consegue perceber que os relacionamentos amorosos da Luísa, né, datam muito a trajetória dela. É como se tudo acontecesse a partir do relacionamento que ela tá vivendo naquele momento. Então, aquele relacionamento é o que ela vive muito profundamente, né, uma coisa assim que ela se joga mesmo naquilo, e entre as vantagens, as coisas boas de um relacionamento, né, mas também as decepções de um relacionamento, tudo ela acaba tirando proveito daquilo pra transformar no trabalho dela em seguida. Então é quase como se o relacionamento dita tudo o que tá em volta dela e o que vai ser o próximo passo da carreira dela. O que dá um pouco de desconforto, né? Porque parece que se ela nunca pode estar sem ninguém, que se ela estiver sozinha, ela enguiça e ela não vai ter mais nem como criar a arte dela, escrever as músicas dela e tal. Essa parte me deixou meio assim, tipo, caraca, ela sempre realmente tá 102% apaixonada, e quando ela se decepciona, ela tá, né, 102% decepcionada, e tudo isso transformado em letra de música, que são músicas que ela vai ter que cantar pro resto da vida dela, e sentindo aquelas sensações daqueles momentos de novo, né? Então é como se os relacionamentos que são muito curtos, diga-se de passagem, todos são muito rápidos na vida dela, mas de certa forma são eternos, por conta dela transformar tudo isso em música. E dela sempre depender disso pra tá no que ela considera bem ali, né? E na verdade ela nunca tá bem por causa desses relacionamentos também. Acaba que tudo fica muito amarrado e conectado à vida pessoal, os namoros e as decepções, enfim, né? Com a carreira dela, né? Sim. A gente vai falar um pouquinho mais além, mas parece até que a produção Luísa Sonza começou a ficar viciada nisso, né? Sim. De Luísa Sonza, pessoa física, faz mais disso pra Luísa Sonza, pessoa jurídica, render aqui na carreira, Exatamente. né? Começou a ficar uma coisa muito amarrada nocivamente, né? Sim. Bom, mas sobre a aparição do Chico no documentário, por mais que seja bem curtinha, né? Isso já rendeu no primeiro dia de lançamento do documentário nas redes sociais. Uma fã da Luísa comentou: amei que você colocou a parte do Chico na série, isso mostra muita maturidade da sua parte. E daí a Luísa foi lá pessoalmente e respondeu: só botei porque era obrigada, eu não posso ver esse cão nem pintada de ouro. Pois é, e não só a parte do Chico, mas tudo que foi gravado e o que a Netflix queria mostrar no documentário, né? Muitas coisas a Luísa não queria que fosse, né? Que entrasse nos episódios, né? Só que ela tinha um problema ali que chamava contrato, né? Às vezes nesse contrato que foi firmado entre ela, a empresa dela e a Netflix, ficou muito claro de que a Netflix teria que ter autonomia pra decidir o que ficava nos episódios e o que não ficava. Então, por mais que a Luísa batesse o pé depois do contrato assinado, não iria adiantar, né? E aí é
um desses momentos, né? Às vezes ela não queria que o Chico entrasse, mas na verdade tudo entrou, tava tudo lá e pelos comentários dá pra ver que ela não tá curtindo muito assistir ao próprio documentário agora. Mas se você já tá curtindo o vídeo, não esquece de clicar no like, clica aí no dedão que tá pra cima. E se você acabou de chegar aqui no Verofesta, aproveita esse momento pra se inscrever no canal e já aciona também o sininho, porque toda vez que a gente entrar no ar com um vídeo novinho, você já recebe aqui uma deliciosa notificação no seu telefone, e daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar o popozão, clicar e se divertir. Mas agora, bora continuar com a fofoca. Partiu! Bom, outro assunto delicado que foi abordado no documentário foi a acusação de racismo contra a Luísa lá em 2018. O caso veio à tona só em 2020, a gente até chegou a comentar aqui no canal quando a mídia soube disso tudo, né? Pra você que tá por fora, durante um show numa pousada, a Luísa Sonza pediu água pra uma mulher negra, acreditando que ela era funcionária, mas ela não era, né? O caso se encerrou recentemente, elas chegaram num acordo com a Luísa Sonza pagando uma indenização pra mulher, né? E daí no documentário a Luísa até chegou a falar bem brevemente sobre o assunto, com ela mesma se gravando aparentemente sem ninguém junto, né? Sim. Mas foi bem superficial, sem nada novo, talvez ela nem ainda pudesse falar muito sobre o caso que tava na justiça, né? Mas também não daria pra não falar, né? Exatamente, é mais uma parte que eu acho que devia estar no contrato, ela tinha que entregar uma explicação sobre isso na entrevista, ela tinha que falar sobre esse ponto da trajetória dela, e dá pra ver que ela mesma fez isso quase que como um anexo da série, né? Porque existe a gravação oficial da Netflix e daí tem esse momento que é inserido ali dela, e dá pra perceber que ela mesma gravando, porque o telefone fica caindo, fica deitando e ela fica ali ajeitando o tempo todo. E a fala dela, né, pra justificar essa história, que é bem polêmica, parece ser bem pontuada, assim, né? Parece que ela foi bem pautada, às vezes por si mesma ou por outras pessoas, uma assessoria, um advogado, mas era realmente ali ela botando pingos nos is sobre essa história e mostrando ali o que ela faz hoje pra evitar os erros do passado e tal. Foi uma coisa bem estranha, porque realmente existe o documentário e esse trecho que é uma parte aleatória que foi anexada ali nos episódios. Né? Mas eu acho que nem você falou, é realmente uma coisa, às vezes, que a Netflix, na intenção de fazer esse documentário, eram pontos que realmente não dava pra não ter, porque era o que a grande mídia, assim, né, tava esperando de ver no documentário. Ela falando de Whindersson, ela falando de Chico, exatamente nesse momento da carreira dela, da vida pessoal dela, como não falar de Chico, e até esse caso de racismo, né? Exato. E esse tópico também rendeu comentários nas redes sociais, né? Teve uma pessoa que aparentemente não tinha assistido ainda o documentário, perguntou pra Luísa se ela falaria sobre o racismo que ela praticou, e a Luísa responde, visivelmente incomodada, com um textão sobre o assunto, né? Exatamente. E com isso também a gente conseguiu concluir que a Luísa voltou para as redes sociais, né? Porque a Luísa estava dizendo em entrevistas recentes que para poupar a saúde mental dela, ela não estava mais tendo acesso às redes sociais, que ela até falava, né? Eu não tenho mais redes sociais, o que não é bem assim, porque ela sempre esteve, né, ali com todos os perfis dela, em todas as redes sociais ativos, mas acho que eles estavam sendo, né, alimentados e monitorados pelo pessoal da equipe dela. Mas depois desse textão a gente conclui que a Luísa realmente voltou a ter acesso, instalou novamente os aplicativos de rede social no telefone dela, e é ela mesma agora que tá fazendo as publicações e que também tá respondendo as pessoas por lá, né? Então essa fase de fora das redes sociais já passou também. Exatamente, mas por falar nesses incômodos da Luísa Sonza com as redes sociais e com a opinião do público, né? Esse, sem dúvidas, foi o maior foco do documentário, talvez até sem querer, talvez a Netflix nem estivesse esperando que esse seria o foco, mas foi o que mais foi mostrado ao longo dos 3 episódios, né? Em diversos momentos dá pra gente ver a Luísa Sonza muito incomodada e se afetando demais com o que as pessoas estavam falando sobre ela, com o que poderiam falar sobre ela se ela fizesse ou dissesse alguma coisa, qual seria a opinião das pessoas sobre diversos aspectos da carreira, da vida pessoal. Ela tava sempre pensando muito nisso, né? O tempo todo, né? E é perturbador, gente, essa é a palavra, sabe? Porque dá pra perceber que a Luísa, que não é a Luísa dos palcos, como a gente disse no início, é uma pessoa, uma menina muito frágil e insegura. E que ela também é uma esponjinha, né? Ela nessa insegurança dela, nessa fragilidade dela, ela acaba também sendo essa esponja, essa super esponja, que absorve de
mais o que os outros falam dela. E aí ela vai absorvendo tanto, se alimentando daquilo de uma forma tão nociva, até chegar num ponto que ela passa a se ver como os outros dizem que vem ela. Ou seja, se alguém vai lá e ataca ela na rede social, daqui a pouquinho a Luísa tá se vendo do jeito que aquela pessoa disse que via ela num comentário, que às vezes a pessoa jogou lá e saiu andando, entendeu? Não era uma coisa relevante na vida da pessoa, mas isso alimentou esse lado da Luísa e ela passa a se ver. E na série a gente começa a ver ela se odiando muito fortemente, né? Ela se maltratando muito fortemente, porque na verdade ela não enxerga a realidade sobre ela, né? Sobre sua aparência, sobre o talento dela, sobre a pessoa que ela é, mas que a gente já vai falar já, tá bem sufocada, bem abafada ali, escondida dentro dela e perdida às vezes também, e passa a ver quase que como uma monstruosidade, uma Luísa Sonza que a opinião das pessoas criou, entendeu? Sim. Então é uma situação assim muito delicada. Pra ser bem sincero, eu achei que hoje, como a gente já tinha falado pra vocês ontem, hoje a gente falaria do documentário da Luísa Sonza, que hoje a gente ia fazer um vídeo rindo de tudo, olha essa palhaçada. Foi o que a gente falou no início, né? A gente tava com a expectativa de zoar a Luísa Sonza, das barbaridades, enfim. Exatamente. Né? E é exatamente a contramão disso tudo, porque a gente assistiu aquilo e foi perturbador. Os 3 episódios têm momentos assim que são extremamente perturbadores de ver uma menina naquela situação e fazendo essa maldade com si mesma, sabe? E se odiando tanto, sabe? Acho que até aquele momento que não dá mais pra ficar zoando tanto a Luísa Sonza, porque por trás da Luísa Sonza, do palco, existe uma pessoa que precisa de muita ajuda. Sim, mas voltando no assunto que a gente falou de que ela absorve muito o que falam dela por aí, né? Um dos problemas que também foi ali transmitido pelo documentário é que logo em seguida dela se incomodar, ela cai em contradição, né? Apesar de se demonstrar bem transparentemente, né? Excessivamente incomodada com tudo isso, com as críticas, com o hate, com o que falam dela, né? Logo em seguida ela transforma isso em música, em um conceito para um próximo álbum, um novo projeto. Como se ela estivesse ali sempre transformando o hate que ela sofre, né, por aí, em dinheiro, apesar disso tudo fazer muito mal pra ela, né? Uma coisa pra apontar também é que, pelo menos ali na nossa percepção, na nossa opinião, é que tudo isso, né, é muito conduzido pelas pessoas que estão em volta dela e quase nunca pela própria Luísa Sonza. Ela sofre com as coisas que acontecem, mas daí tem sempre alguém em volta falando, mas por que você não faz uma música sobre isso? Por que você não faz um conceito? Né? As pessoas viciam ela em transformar isso em alguma coisa, né? Em achar que transforma. Essa que é a verdade, porque a Luísa acaba pensando que ela tá transformando as dores dela em arte. Quando a gente transforma alguma coisa, então quer dizer que a gente sai da dor e aquilo vira arte. Mas na verdade não. Ela só tá eternizando as dores dela numa arte, que seja uma letra de música, um conceito de um videoclipe, alguma coisa assim, né? E ela tá nesse achismo, né, com essa ideia equivocada de estar transformando dor em arte, e os parceiros dela, a gravadora dela, as pessoas ali em volta dela, sabem que eles estão transformando a dor dela em dinheiro. A partir do momento que eles ganham dinheiro com a dor da Luísa, dá pra perceber que eles não se puxam muito pra fazer a Luísa parar de sentir essas dores, né? Porque de certa forma a dor dela enche o bolso deles, né? E aí, em contrapartida, a Luísa passa a conviver com as dores de forma eterna. Então, por exemplo, se ela escreveu uma música em algum momento sobre o relacionamento dela do Whindersson, em um momento de dor ali, né? Que dá pra ver no documentário que ela não escreve ali a letra da música, mas ela vai escrevendo frases aleatórias, quase que como se fossem tópicos de tudo que ela tá sentindo naquele momento, de muita dor, de muita tristeza e angústia. E depois ela se reúne com essas pessoas, apresenta essas frases, esses tópicos, e essas pessoas ajudam a Luísa a transformar aquilo numa letra de música, já colocam ali uma melodia, e aquilo acaba quase que virando uma tatuagem na
carreira da Luísa, que faz a Luísa, pessoa, ter que lidar de novo e eternamente com aqueles sentimentos que foram eternizados naqueles versos de uma música, né? E ela já disse em várias entrevistas, né, inclusive, que essas pessoas que estão ali ajudando ela a fazer essas músicas recebem partes exatamente iguais à parte dela no lucro dessas músicas. Então, gente, todo mundo aqui é adulto, fica fácil de ver. Ela traz a dor dela, o pessoal vai lá, transforma em versos, em melodia, temos uma música, vamos ter um clipe e pronto. Todo mundo ali ganha igual, é tudo dividido em partes iguais. É muito conveniente para essa galera ter que botar sempre essas dores da Luísa em cima da mesa para conseguir fazer disso uma fortuna, né? Fazer isso ser transformado, na verdade, em lucro financeiro, né? E essa é uma das partes que mais incomodou a gente ali, né? Que nunca é uma superação e ninguém ali em volta dela conduz pra uma superação. É meio que, Luísa, tem uma nova dor, vamos transformar isso em música. Nunca é uma coisa, Luísa, você tem que parar que você tá vindo com muitas dores. Aparentemente, pelo que foi mostrado no documentário, isso nunca aconteceu. Ou não aparentou ter acontecido, né? Muito pelo contrário, né? O que a gente vê no documentário, pelo menos as partes que foram filmadas, é ela com o celularzinho dela e essas anotações. E a galera falando, não, mas olha, se a gente colocar esse arranjo, se você puxar essa nota pra cá, faz um agudo. E daí, naquele momento, por ela ser uma pessoa musical, uma artista, uma cantora, ela acaba até que se divertindo, se interessando por tudo aquilo, porque eu acredito que sim, é o que ela mais gosta de fazer na vida, mas consequentemente aquela dor virou uma coisa eterna numa faixa de uma música que ela vai ter que cantar pra sempre em shows, programas de TV, que ela vai ter que gravar um clipe reproduzindo aquela dor toda de forma, né, quase que cinematográfica, e aquilo vai ficando tatuado na mente dela pra sempre, ao invés de superar. É quase que eternizar dores, né? E que não é só ela que faria isso, né? Um monte de canto, todo mundo sempre faz isso, transforma um momento em uma música, mas dá pra ver que aquelas coisas machucam ela ainda, né? Sim. Mas enfim, engatando tudo isso e arrematando tudo isso, né? Uma coisa que fica bem clara no geral no documentário é que a Luísa Sonza realmente tá precisando de ajuda pra saúde mental dela, saúde física dela também, porque tem um momento do documentário que eles filmam ali a Luísa indo com um parceiro de trabalho pra algum lugar, de jatinho, fazer alguma coisa, e eles tomam Rivotril pra relaxar e dormir durante o voo, né? E uma quantidade significativa de Rivotril, né? Não é aquela 2 gotinhas porque eu tenho medo de avião. É uma coisa assim, de tomar e alguns é um medicamento ml, né? forte, não é um chazinho de maracujá, assim, né? Não é pra ser tomado assim, né? E o que passa pelo documentário, aparentemente, que ninguém ao redor faz nada pra ajudar ela nessa saúde mental e, né, ter um apoio, né? As pessoas estão sempre meio que ignorando ela tá ali falando, tendo uma ideia, se abrindo, e as pessoas em volta estão sempre no celular, só concordando com a cabeça e lambendo ela. É isso mesmo, Luiz, você arrasa, vai, maravilhosa. Ninguém presta atenção nela, né? As pessoas estão sempre arrumando táticas pra transformar o sofrimento dela em conteúdo que nem a gente pintou até agora, né? E lembrando que, consequentemente, também volta em dinheiro pros envolvidos, né? No final das contas, acaba virando meio que, até citando um termo de Twitter, né? Uma romantização dos sofrimentos da Luísa, como se pra ela talvez perceber que ela tem que passar por isso pra continuar sendo uma artista de sucesso mainstream, né? E ao mesmo tempo acaba se colocando a culpa disso nas outras pessoas, nos haters, sendo que todo mundo que tá em volta ali dela não tá cuidando dela, né? Não tá prestando atenção nela pra ela parar de sofrer com essas coisas. Não, muito pelo contrário, parece que eles alimentam ainda mais as dores dela. Gente, é sério, assim. Quem já assistiu sabe, quem não assistiu, tem alguns momentos do documentário que ela tá falando com essas pessoas sobre a vontade dela se matar. E as pessoas estão cagando pro que ela tá falando. Mas quando ela tá, por exemplo, com uma garrafa de cerveja aberta, curtindo, oferecendo um churrascão pra essa galera, tá todo mundo super entretido e no bonde com ela. Mas quando ela fala sobre a saúde mental dela, não existe a menor importância dessas pessoas entenderem
tentar ajudar. E outro comparativo bom também é que tem um momento do documentário que ela fica com problema nas cordas vocais, ela começa a perder a voz, ela fica rouca, e aí eles fazem uma força-tarefa, essas mesmas pessoas fazem uma força-tarefa, ela fica ali dias sem poder falar uma palavra, uma sílaba sequer, só se comunicando através de bilhete com as pessoas, levam ela até a fonoaudióloga vai até a casa dela, fazem ali um tratamento na casa, na clínica, e acho que o Netflix quis destacar muito isso. Olha como eles se importam quando ela perde a voz, mas olha como eles ignoram quando ela fala que ela não tá bem da cabeça, que a saúde mental dela tá extremamente abalada. Tem até um outro momento, né, do documentário, que pra mim é um dos mais perturbadores, que ela tá ali, eu não sei se é uma van ou um jatinho, acredito que seja um jatinho, e as pessoas estão arrumando ela enquanto ela tá tendo uma crise, ela tá chorando muito, e alguém fala, chora agora, porque depois você não pode chorar, porque vai borrar a maquiagem. Pra mim isso é seríssimo, porque ela não tem como escolher quando ela vai chorar, ela não tem como escolher em que momento ela vai se sentir mal, sentir dor, a cabeça dela vai trazer ali pra ela algum gatilho que vai fazer ela ficar ruim. E aí ela tenta chorar mais pra não chorar depois que ela já estiver arrumada. E enquanto isso tem uma pessoa da equipe dela, que não é do documentário, com um celular filmando aquela situação como se fosse legal. Então, peraí, se ela ficar rouca, prejuízo pra todo mundo. Leva ela lá, leva ela na clínica, chama a fonoaudiólogo aqui, dá os remédios dela, dá injeção nela, não sei o quê. Mas se ela tá mal da cabeça, tendo crise de pânico, chorando, tendo crise de ansiedade e tudo mais, não, isso não tem problema. Ela só precisa chorar rápido porque a gente tem um show pra fazer. É bem chocante. Inclusive, a percepção que passa é que realmente existem duas Luísas, né? A Luísa Sonza, lá, a menininha que veio do Sul, e a Luísa Sonza, artista. E essas pessoas em volta estão ali pra acudir a Luísa Sonza, artista, pra ela não destrambelhar, não ficar sem voz, nem nada. E tá sendo muito ignorado a Luísa Sonza pessoinha, né? Que a gente quase não vê, né? Exatamente. Inclusive, no final das contas, até uma opinião meio que pessoal agora. Eu, pelo menos, né, não vi uma Luísa Sonza muito diferente do que a gente já conhecia na mídia, por ela estar sempre ali fazendo essa personagem Luísa Sonza, artista, né? Mas colocou-se ela num cenário diferente que a gente meio que vê o porquê que essa Luísa Sonza acaba sendo do jeito que ela é, né? Vendo os 3 episódios, um em seguida do outro, ainda dá pra enxergar lá no fundo que ainda tem aquela Luísa menininha do Sul que gostava de cantar, que tinha o canal no YouTube, mas ela tá escondida por trás de muita coisa, de muita roupa pesada e maquiagem e preenchimento e letras de sofrimento e tudo mais, né? Em vários momentos do documentário dá pra notar que durante a produção desse álbum novo dela, o Escândalo Íntimo, né? Sempre que ela ia gravar uma musiquinha mais leve, talvez de um estilo musical que ela aparenta ali gostar mais, um MPB, né? Que esse álbum ele tem as músicas que ela promove, que tem clipe e tudo mais, mas ele tem músicas mais diferentes que às vezes as pessoas nem chegam a conhecer porque é muito escondida, né? E na gravação, né, na hora de escrever as letras, dá pra ver que ela fica diferente, ela fica mais feliz e leve, né? Um outro momento assim é quando ela tá lá no Sul, na casa do pai dela, que é no meio do mato, né? Inclusive tem até uma cena que elas estão entrando no mato e a mãe, acho que a mãe, né, tá meio frescurenta, ai bicho, planta. E a Luísa Sonza tá lá na frente, abraçada com o pai, se sentindo em casa, andando de cavalo, brincando de microfoninho com um galinho, com uma frutinha na frente, né? Que ela mostra como ela fazia quando ela era pequenininha, né? Sim. E daí ela até conclui, nossa, eu imitava a Britney Spears, nem sabia que é aquele microfoninho bem parecido com o que a Britney usava. E você vê que é uma outra Luísa Sonza que a gente não vê no palco ou em entrevistas ou em momentos que ela tá rodeada dessas outras pessoas, né? Inclusive, você falou agora da mãe dela tendo essas nojeiras aí, toda frescurenta e tal, e dá pra lembrar também de um comentário da mãe da Luísa logo no primeiro episódio, bem no começo, né, onde ela fala que era ela, a mãe da Luísa, que tinha o sonho de ser cantora, mas que esse sonho foi abafado, foi esquecido, e que ver a Luísa sendo cantora desde bem criancinha, porque na série mostra isso, ela começou muito novinha e voltando pra casa de madrugada, porque ela se apresentava com uma banda show lá do Sul e tal. A mãe diz que vendo ela virando uma cantora, né, virando uma artista e tal, ela se realiza. Isso pra mim é sempre um pouco preocupante, porque a gente sabe que existe muita mãe narcisista no mundo, mas acho que esse é assunto para um outro momento. Agora, falando sobre a Luísa e esse ponto que você trouxe, Xandeco, de que
é bonitinho de ver ela voltando para as raízes dela e como aquilo vai fazendo bem para ela. Tem um outro momento também no documentário, que é quando ela pede para voltar a ser a Luísa de antes visualmente, né? Que aí ela vai pro cabeleireiro, ela volta a fazer aquelas maquiagens que são aquele visual ali de quando a gente conheceu a Luísa, né? Quando ela começou a se envolver com o Whindersson, que daí o pessoal, a grande massa tomou conhecimento dela e foram ver os vídeos dela. E ela tem um momento que ela volta para aquele tom de cabelo, aquele estilo de maquiagem. E dá pra ver nesse momento da série que ela começa a ficar com uma feição mais leve, por se ver no espelho e ver ela, e não esse personagem que as outras pessoas acabaram fazendo ela vestir, né? Essa fantasia que é aquela Luísa da maquiagem pesada, do cabelo extremamente platinado, que no decorrer da série dá pra ver que vai caindo aos montes também. E é reconfortante ver ela nesse momento, né? Dela olhar no espelho e ver a cor natural do cabelo, ver o rosto dela ali, voltando a ser o que era antes desse turbilhão aí. Sim. Que virou a vida dela, né? Eu acho que acaba até sendo uma consequência de uma coisa que a gente falou anteriormente no vídeo, de que ela acabou, né, ela mesma, ou forçada a misturar tanto a pessoal com a profissional, de que ela não tem o tempo mais, a liberdade mais de ser essa. Porque ela poderia muito bem ser a Luísa Sonza artista quando ela tá no palco, mas conseguir voltar a ser essa Luísa Sonza em casa. Muitos artistas têm isso, né? De ter uma persona pro palco, mas quando tá fora do palco é ela de verdade, né? A Luísa, parece que ela não tem espaço pra ser isso. E isso tá fazendo a Luizinha de menininha pagar muito caro, porque ela não existe mais, né? E ela tá sofrendo muito com isso. Exatamente, né? Pagando muito caro. Na verdade, dá pra perceber que como ela começou muito cedo, ela perdeu parte da infância. E que quando ela era ali uma adolescente e tal, ela rapidamente teve que se maquiar, se montar, se disfarçar de uma outra coisa que talvez na cabeça dela, pelo que os outros falassem, ou que ela mesma concluiu, talvez ela ficasse mais protegida se ela tivesse com esse visual mais agressivo e tal. Mas no final das contas, dá pra perceber que é o que você falou. Ela nunca deixou de ser a menininha, né? A jovenzinha. E parece até que em alguns momentos ela tem vontade de voltar a ser adolescente, e aí não é a gente que pode falar sobre isso, porque é papo pra psicólogo falar, mas é aquele lance da adolescência tardia, de querer voltar a fazer coisas que acabou deixando de fazer na época que tava vivendo realmente essa fase da vida e tal, por conta de uma carreira, de trabalho ou de outras coisas. Cada caso é um caso, né? E dá pra ver que ela sempre se conforta muito quando ela tá sendo essa Luísa, né? Porque na verdade ela talvez seja ainda, só que nem ela consegue perceber que ela não dá espaço pra essa Luísa, ou porque ou não dão esse espaço pra ela, ou não dão esse tempo pra ela, porque realmente ela tá sempre rodeada de gente em volta dela, que na maioria das vezes essas pessoas só querem realmente ver a Luísa artista, a Luísa do palco ali, agindo, fotografando, gravando, cantando, e nunca dão espaço pra Luísa, a menina, né, lá do sul. E a gente já mencionou que no final das contas é tudo muito triste de se ver, né? A gente achou que o documentário ia ser uma coisa, que a gente ia ver talvez a Luísa Sonza dos palcos fazendo Luísa Sonza, que a gente sempre vem aqui comentar com vocês, né? Mas na verdade a gente viu a Luísa Menininha do Sul sofrendo muito com tudo isso. E é triste de ver que ninguém tá ajudando ela. Pelo menos não aparentou no documentário que estão ajudando ela, né? Inclusive, desde quando o lançamento do documentário foi se aproximando algumas semanas atrás, a gente já pôde ver a Luísa Sonza falando por aí em programas e entrevistas que foi muito difícil gravar esse documentário, de que ela nem gostaria de lançar. Talvez era ali no processo final de edição do documentário, que foram enviando pra ela assistir, aprovar, desaprovar o que ela pudesse ou não, né? Ela até falou sobre isso na entrevista da blogueirinha, que ela não gostou, que foi uma experiência horrível, que ela talvez nem gostaria de lançar, né? Sim. E analisando tudo que foi documentado na série documental, né? Às vezes foi isso mesmo, ela assistiu isso e viu uma coisa que ela não estava enxergando da vida dela, né? Ela até falou nessa entrevista da blogueirinha que ela nunca tinha visto ela de fora. E olha como isso é chocante, porque quando a gente vê uma artista, né, do patamar da Luísa, a gente acha que essa pessoa, ela se vê o tempo todo, né? Que ela tá se vendo, porque tem câmera atrás dela o tempo todo, porque ela tá o tempo todo com o celular na cara, porque ela tá o tempo todo criando conteúdo. E ela disse na entrevista da blogueirinha que
quando ela assistiu o documentário, foi a primeira vez que ela se viu de fora e ela se chocou com a forma com que ela foi se estragando, né? Ela disse também na entrevista da blogueirinha, que é bem recente, acho que tem 2 semanas, um pouco mais, que ela tá bem melhor agora do que ela apresenta estar lá na série. Mas eu acho, gente, que na verdade o documentário pra ela serviu como uma terapia também, né? Como um abrir de olhos também para as companhias e parcerias e tudo mais. Porque se ela não olhar só pra ela ali na série, mas olhar também pro movimento que é causado pelas pessoas que estão em volta dela, ela vai entender muita coisa sobre a vida dela e sobre tantas dores que ela sente. E também desse fato, que é o que mais incomoda no documentário todo, que é o fato da Luísa Sonza ser interrompida para nascer essa nova Luísa Sonza, que é essa do palco, que as pessoas conhecem dos clipes, dos shows, enquanto existe uma outra Luísa Sonza que é a original, é a verdadeira, a visceral, a pessoa lá do sul e tal, e tá ali, abafada, escondida, sufocada, embaixo de muita roupa, maquiagem, ácido hialurônico e muita coisa. E isso tudo, pelo que, né, aqui arrematando tudo, deixou meio a entender que disso tudo em nome de vender. De música, de fazer sucesso mainstream, que às vezes é uma coisa que ela nem quer mais, não tá fazendo bem pra ela, né? Às vezes se ela voltasse lá no início e fizesse as musiquinhas do jeito que ela gostaria, não ia deixar de fazer sucesso. Tantas cantoras acabam mudando. Tipo a Ludmilla mesmo tá agora fazendo um monte de coisa de pagode e as pessoas continuam gostando, ela continua vendendo, né? Exatamente. Manu Gavassi mesmo nunca tentou, quer dizer, uma época ela tentou, mas agora, né, ela tá numa fase fazendo o que ela gosta mesmo e ela tem ali os fãs dela, o sucesso dela, né? Exatamente. Mas parece que a Luísa, ela tem aí a contradição da Luísa com a Luísa, né? Que é a Luísa, a menininha do sul, tentando ir pra esse lado que você falou, mas a Luísa do palco não querendo flopar. Ela até fala isso. Tem um momento que ela liga pra mãe dela ali no meio do documentário, ela desaba no chão, nessa hora dá pra perceber que ela tá muito mal mesmo, e ela fala que ela tem esse receio do flop, né? O flopar, né? O flopado é quando a carreira da pessoa dá uma baixa, né? Porque vai alcançando números estratosféricos, e isso mostra também, né? O álbum mais ouvido e tantas coisas. A Luísa é um sucesso, né? E aí parece que menos que isso já não é mais aceitável. E na verdade, é super aceitável quando você não se entende mais, você não se reconhece mais, você não vive mais por conta desses números. Mas eu acho que nesse ponto é realmente uma coisa que ela aceita, que ela deixa entrar na vida dela, que ela ainda não amadureceu o suficientemente pra olhar e falar assim, poxa, se tem tanta gente me ouvindo, se uma parte dessa galera continuar me ouvindo, continuar acompanhando meu trabalho, mesmo eu indo pra um outro viés, seguindo um outro caminho que me traga mais paz mental, espiritual, mais saúde, já tá bom pra mim. Parece que ela realmente quer continuar surfando nos números muito altos. E talvez não percebendo o quanto isso tá sendo nocivo pra ela e o quanto isso também faz com que as pessoas ao redor dela sejam nocivas pra ela também. É bem complicado, né, gente? A gente achou que a gente ia rachar o bico de rir. Então... E, na verdade, a gente terminou o documentário preocupadíssimo com a Luísa. Não é uma coisa, viramos fãs da Luísa Sonza e não sei o quê. Não, porque é o que nem eu terminei aí falando. É uma coisa que ela aceita, né? Que ela Inclusive o título do documentário é isso, Se Eu Fosse a Luísa Sonza. Parece que é ela falando pra ela mesma, né? Se eu fosse a Luísa Sonza dos palcos, como é que eu faria? O que eu teria que vestir, ser? Como eu deveria agir? Muitas camadas pra pensar, gente. Profundo. Muito reflexivo. profundo. E bem triste. Mas conta aí pra gente, se você também viu o documentário, se você teve também uma impressão parecida com a nossa, ou teve uma impressão diferente. A gente quer realmente ler aí os comentários de vocês e ver aí o que vocês acharam, né? Qual é a opinião de vocês. Se vocês não assistiram ainda, se estão a fim de ver, quando vê, volta aqui, comenta também, pra gente continuar aqui, né? Desmembrando essa bomba que caiu na nossa quinta-feira, que foi esse documentário da Luísa, que a gente achou que ia ser uma coisa pra zoar, que ia ser uma grande chacota, e que na verdade foi uma coisa pra parar e pensar muito sobre ela, mas sobre a vida de muita gente, a nossa, de todo mundo, né? De o quanto a gente deixa os outros
mudarem o rumo das nossas vidas, né? Enfim, conta aí, quando você for fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag Whindersson não desista, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração, porque tem isso ainda, hein, gente? Eu acho que esses dois voltam, depois de ver esse documentário, eu acho que esses dois voltam porque eles se amam muito ainda. Eles se gostam, né? E eu shippo. Bom, não esquece de seguir o Virou Festa também no Instagram, que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês. Exatamente, não esquece de seguir também os nossos perfis pessoais, o Instagram do Titi e o Instagram do Xander. Isso mesmo. E se você é fã do Virou Festa, dá uma passadinha na lojinha do canal pra conferir as camisetas e moletons com as nossas frases mais icônicas. Exatamente, pra acessar nossa lojinha é muito fácil. Abre a câmera do seu telefone, aponta pro QR Code que tá aqui do lado, ou acessa o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Isso mesmo. Enquanto você dá uma olhadinha na nossa lojinha, aproveita também pra fazer uma maratona Virou Festa, com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente, não vai embora agora não. Fica e já vai pro próximo vídeo, porque a gente tá lá te esperando com mais fofoca e uma energia boa que tá no outro vídeo, que nessa aqui ficou meio baixa, né, gente? Então vai pra lá pra rachar o bico com a gente. Uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau!